Let's go, girls. Let's go, girl. Aqui estamos em mais um programa do A Última Saída Apaga a Luz, o segundo episódio, hoje com um convidado mais que especial. Vou aqui fazer uma introdução e duvido quem é que vai saber. Vou ler porque o currículo não é pequeno, viu, meus amigos? Ele nasceu em Registro, mas viveu grande parte da sua vida em Iguape, o que o inspirou a ser um historiador. Ele é produtor cultural, fundador da Casa Patrimônio do Vale do Ribeira, integrante do núcleo Caiçaras da Comissão Paulista de Folclore e representante do Polo de Museus do Vale do Ribeira. Além disso tudo, é artesão, consultor de negócios do Sebrae, é pai, tem uma alma multicolorida, é palestrante e levou o Vale do Ribeira para o Senado Federal quando foi apresentar o primeiro Plano Regional de Economia Criativa. Ou seja, quase um patrimônio humano aqui da nossa terrinha, né? E é por existir valentes como ele que dá gosto ser do Ribeira. Com vocês, nosso convidado de hoje, Carlinhos, seja muito bem-vindo. Que apresentação legal, muito obrigado, obrigadíssimo. Seja muito bem-vindo. Quase fiquei emocionado aqui. É bom ouvir, né? É bom a gente ouvir as coisas que fez, né? Às vezes a gente não tem consciência de tudo que já produziu, né, ao longo da carreira. Tem muito disso, né? Ainda mais que grande parte da minha vida teve muito ligado ao poder público. Fui secretário de Cultura em Iguape, secretário de Cultura em Registro. E no poder público a coisa vai igual trator, assim, né? Porque você faz na hora que dá, a hora que você percebe a oportunidade, a onda entra nessa e vai, é assim que a gente vai resolvendo. Então, às vezes, você perde um pouco na hora de você contabilizar esse processo, assim. Legal ouvir. É bom ouvir as pessoas falando da gente. Carlinhos, eu quero que você seja muito bem-vindo, tá? Vai ser um bate-papo, uma conversa suave, gostosa, para o público ter a oportunidade de te conhecer e de saber de toda essa tua contribuição que a Mônica acabou de falar, né, para o nosso Vale. E para começar, que não tem como deixar faltar essa pergunta, por que dá gosto ser do Ribeira? Mas eu quero falar uma coisa antes, porque eu sou desses. Pode, então pode. Você falou da apresentação e por outro lado, obviamente que a gente vai se cumprimentar ao final e tudo mais, mas eu devo ressaltar, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que uma grande lacuna pro desenvolvimento dessa região é justamente a circulação de informação. A comunicação. Como é que a gente consegue fazer com que coisas incríveis que estão acontecendo aqui embaixo ressoem lá no Alto Ribeira e vice-versa, né? E que chegue de uma forma que consiga abraçar todo mundo, né? Porque às vezes a gente fala de coisas muito técnicas, muito específicas, que não consegue chegar lá no artesão, naquele pequenininho, que é quem está fazendo toda a revolução acontecer. E é quem precisa ser estimulado a produzir o processo, né? Então, parabéns para vocês pela iniciativa e eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. A Última Saída Apaga a Luz, ela nasceu para ser um elo do empreendedorismo, da nossa cultura, da nossa história, da nossa região, sabe? Então, assim, a gente tem tanta coisa rica, por que não mostrar? Por que não fazer a junção de tudo isso, sabe? Então, até a gente conversando, né, Mônica, com as meninas, tudo que, desde o início de tudo isso daqui, dessa formatação, as coisas acontecem muito fracionadas, cada um jogando pro teu time, sabe? E esse programa nasceu para a gente tentar reforçar, fazer com que essas pessoas criem elos, né? Para que a gente possa expandir de verdade. E quanto mais complementares cultura. forem as atividades, Exato. as ações, mais força ganha. As pontes, Você sabe que esses dias eu fui fazer um trabalho do Sebrae lá no Alto Ribeira, e aí uma pessoa lá do Alto Ribeira, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu sou desses, falou uma coisa ao final da fala dele, que na hora... aquelas coisas que a gente ouve e leva, né? Ele falava assim, não há problema em ser pequeno, o problema é estar sozinho, né? Então, não há problema em ser pequeno, o problema é você se perceber sozinho.
Aí é um problema. Porque aí você não consegue ver a transformação, a Então, mudança. quanto mais você perceber essas conexões e fortalecê-las, é aí que a coisa vai. Então, hoje é dia de fortalecer muito, de apresentar um pouco dessa parte da economia, o que está rolando por trás, o que está fazendo o Vale vir à tona, né? E a gente já perguntou por que dá gosto do Ribeira. Ao longo do programa eu sei que ele vai responder isso e eu já vou logo lançar uma pergunta aqui. Precisa ser valente para empreender no Vale do Ribeira? Precisa ser valente para empreender. Precisa ser qualquer valente lugar. para empreender. Aqui no Vale do Ribeira a gente tem um diferencial enorme. Talvez esse seja o X da questão. A gente tem talvez o maior desafio de todos. O maior desafio de todos é como é que nós podemos entender que é especial aquilo que pra gente soa como comum. O ser humano tem essa coisa Tem. de aquilo que ressoa como diário, você vai deixando meio de lado, né? Então o fato de você acordar todos os dias respirando um ar absolutamente puro, de você não precisar ficar sair 2 horas antes de casa para poder cumprir o seu compromisso, de você não ficar suscetível à violência o tempo inteiro, de você não precisar se pendurar em ônibus e metrô por 1, 2, 3 horas para poder chegar onde você quer, para não precisar margear rios cheirando a esgoto, a podridão, para você não precisar ver criança dormindo na rua e pedindo coisa na rua. Nós aqui no Vale do Ribeira, a gente cresceu e a gente vive A gente exatamente nunca assim. viveu uma realidade que não seja essa, Exatamente. né? E o pior de tudo é que teve um bando de mané ao longo da nossa história que fez a gente acreditar que nós éramos pobres. Essa é a região mais pobre do estado de São Paulo, é o menor IDH. O Vale da Miséria, né? Cara, isso é de uma idiotice, é de uma babaquice. Assim, porque, primeiro, que é um discurso que não contribuiu com absolutamente Muito pelo nada. contrário, né? Muito Deixou pelo a contrário. autoestima da gente lá embaixo. Segundo, interferiu na nossa autoestima a ponto de, às vezes, um jovem negar aquilo que ele é em detrimento daquilo que eles fazem a gente pensar. E detalhe, não criar perspectiva. Exato. Né? Falar, o jovem, o que ele fala? Não, ele Né? cria perspectiva. Esse não é o problema. Ele cria perspectiva. O problema é que essa perspectiva ela não está relacionada com o território. A gente é criado para ir embora daqui. Exato, Então, o meu exatamente sonho isso. só vai se realizar se eu for. E tem eu aquela só vou dar questão certo cultural, se eu né? for. E isso da foi evasão. ensinado na escola. Eu ouvia do professor em sala de aula. Batidinha no ombro, estude que você tem que ir embora daqui para ser alguém. Nossa. Estude que você só vai ser feliz se for embora daqui. Estude que a prosperidade só está lá fora. E né? como, Carlinhos, empoderar esta sociedade para eles terem a consciência desse potencial que a gente tem aqui, que a gente, eu digo a gente porque assim, eu vim de fora, então eu já vivi essa realidade da falta disso aqui. Então, para mim, isso aqui é de uma riqueza absurda. Mas assim, eu faço um trabalho com a comunidade caiçara aqui, por exemplo, e eu sei que para eles aquilo ali é tão banal, para eu conseguir mostrar para eles que a riqueza que eles têm é tudo que quem tá lá fora quer, foi um trabalho de 6 meses. Então, assim, 6 meses? só 6 Você meses. merece um Foi bem troféu. intensivo. Prêmio. Assim, é óbvio que ainda está em processo, né? Mas assim, hoje, observando os primeiros passos até o que a gente tem hoje, isso numa comunidadezinha, né? Como expandir isso para um território tão grande como é o Vale do Ribeira? É aí que a gente começa a perceber algumas questões. Primeiro, essa questão das conexões. A gente tem que se perceber uma região. Sim. A gente não pode gerir cultura ou qualquer outra coisa pensando em municípios dissociados um do outro. O grande barato, o grande salto a gente vai dar quando Ilha Comprida estiver vendendo a festa do Bom Jesus. Exatamente. Quando Iguape estiver vendendo pedrinhas. Pois é. Quando o Registro estiver vendendo praia. Quando o Registro estiver vendendo caverna. Sim. Né? E caverna estiver vendendo praia. Porque se a gente não se perceber parte de uma paisagem cultural, que é isso que a gente é, né? A história dessa região, ela está relacionada com a lida de um grupo humano
com um território delimitado geograficamente. Então a gente tem o mar, a montanha e o rio. Nós estamos compreendidos aqui, nessa faixa. O fato da história do Vale do Ribeira se dar nesse espaço, o fato de ao longo da nossa história a gente ter ficado isolado do restante do país, né? Você pega, por exemplo, do fechamento do Porto de Iguape, que era a grande porta de entrada e saída da nossa região, de todos os nossos produtos, sobretudo do arroz. A gente está falando aí de 1860, 1850, onde o Vale do Ribeira figurava como uma região mais forte do estado de São Paulo. A produção de arroz era um negócio impressionante, a gente ganhou prêmios internacionais, saíam daqui da nossa região algo em torno de 6, 7 navios carregados de arroz por semana. Quer dizer, imaginem, a Iguape, que era o coração econômico e nervoso, porque o porto estava instalado ali, gabinete de leitura, casa de ópera, era desse lado. É uma realidade que a gente não consegue imaginar que já né, existiu, né? Aqui. Você pegar um grupo E nem de que se fazendeiros, perdeu, né? que é pior. Não, se perder foi o pior, mas você assim... pegar um grupo de fazendeiros e de arroz e construírem a Basílica do Bom Jesus do Iguape, um santuário daquele tamanho. Que até hoje, né, tem aí uma puta então, força. Não, com as pinturas dos Tommasini, os Tommasini eram pintores famosíssimos na Europa, dois italianos, irmãos italianos, trouxeram os Tommasini para cá para pintar o teto da Basílica. A gente estava falando de uma sociedade, de um Vale do Ribeira muito forte do ponto de vista econômico, né? E que estava indo para uma direção grande, até que um grupo de fazendeiros na época, preocupados com o escoamento da produção, então a produção do arroz descia o Rio Ribeira todo, passava num ponto aqui, muito próximo de Iguape, que era possível ver as torres da igreja, que chama Porto do Ribeira, que é lá que a gente chama o bairro Porto do Ribeira, né? Só que aí tinha que navegar mais 60, 70 quilômetros de rio, né? Sair na Barra do Ribeira, que é onde o rio deságua, entrar na Barra de Capara, que separa Iguape de Ilha Comprida, para poder chegar até o porto e passar a produção de arroz para os navios. Isso levava tempo, dinheiro e tal, e aí eles pensaram, por que não? Gente, por que uma não? maletinha aqui. Por que não abrir um canal ligando o rio ao mar, olha 60 quilômetros antes da sua foz, né? Até eu, que sou mais idiota, ia cortar caminho, lógico. Né? E foi exatamente o que o Ribeira fez, né? Esse canalzinho de 2 metros de largura por 2 de profundidade, com a força do Ribeira, que vocês sabem, esse riozaço incrível que a gente tem aqui, foi arrancando tudo, né? Esse canalzinho de 2 metros de largura é aquele canal, né, que chamam de Valo Grande, que separa Iguape do Roci. Que já não tem mais 2 metros de largura. 250 metros, nada Coisa mais. pouca, né, Só que gente? todo o sedimento que a água arrancou na passagem, ela depositou exatamente onde os navios passavam para buscar nossa mercadoria, e eles não tinham mais profundidade, e o Porto de Iguape fecha. A gente só se reconecta com o restante do planeta Sim, um século depois. séculos depois, com a inauguração da BR-116. E num programa cheio de diversidades, como estamos tendo hoje, nada mais justo que trazer o swing carioca aqui para trazer o molejo pra gente. Então, estamos aqui com o Negronx, que está aqui no Vale há um bom tempo já, né, Negronx? Já sim. Salve, salve, salve Boemia de casa. Tudo bem, Moniquinha? Então, já estou no Vale, frequentando o Vale, eu já frequento há 10, 12 anos, né? Agora, residente do Vale, estou há 3, graças a Deus, né? A realização de um sonho, porque aqui é um pedacinho do paraíso, né? É um oásis, né? A gente mora num oásis. Sim, com certeza. Né? E aí eu venho desenvolvendo a minha carreira aqui no Vale, graças a Deus a gente teve uma boa aprovação do público, né? Já que aqui é um lugar que traz muita regionalidade, enfim, de cultura muito enraizada, muito forte, né? Então acabei me sentindo mesmo um grande privilegiado de conquistar o meu espacinho aqui no Vale também, né? E graças a Deus, assim, né? Eu tenho vivido, tenho sustentado a minha família, estão surgindo projetos novos, né?
E sim, com os meus irmãos daqui, né, que também fiz grandes amizades aqui no Vale. Isso que é o legal do Vale, né? Eu acho que é essa coletividade que rola, né? Sim. Entre os grupos, né? De se ajudar mesmo, de estar sempre junto, né? De propagando toda essa cultura. Eu acho que isso é muito bacana, né? Iguape, que é super boêmia, né? Eu lembro que a primeira vez que eu te vi foi em Iguape. Eu falei, gente, quem que é esse negro desse tamanho que tocando descalço aqui na calçada? Então, é uma diversidade que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Sim. Eu acho que isso é muito bacana do Vale. E pra gente é uma honra te ter aqui hoje. Poxa, muito obrigado. Gostaria de saber um pouquinho o que você trouxe pra gente dessa parte musical, o que nós vamos ouvir por aqui hoje. Então, hoje eu trouxe algumas composições autorais que, na verdade, eu não costumo tocar na noite, né? Porque eu gostaria muito que fosse uma surpresa para o público e, sim, as coisas que eu tenho aí para mostrar. E estamos nessa fase, né? Lançando aqui, hein, gente? Os projetinhos estão surgindo, graças a Deus, está dando tudo certo. E é mais um passo. Para mim é uma honra poder dar esse spoilerzinho para vocês aqui. Né? Então, a primeira composição que eu vou tocar, ela na verdade, ela não é minha, eu sou intérprete dela. Né? É uma composição do Luciano B.A., que na verdade é o músico que que eu me inspiro nesse swing do violão, essas coisas. Eu sou muito grato a ele. Salve, Luciano, né? É um cara sensacional também, participou do The Voice Brasil e a gente tem essa parceria aí de muitos anos. E com certeza essa tem que ser a primeira música, assim, que fala de encontros. Um músico, né, que encontra a paixão dele, né, mas a gente pode transferir para todos os segmentos, porque o amor não tem profissão, né? Exato, e encontro é sempre encontro. Encontro, né? é sempre encontro. Então, o nome dessa composição se chama À Toa, né, e ela fala sobre encontros. Estava à toa, você me chegou, com seu encanto me enfeitiçou. Não pude sentir meus pés no chão. Você sorriu pra mim, espantou a solidão. Só quero tentar ser feliz outra vez, esquecer um dia o que a solidão me fez, refletir o amor e sem dor tentar sorrir, sentir o mel dos seus beijos deslizando sobre mim. Eu quero sonhar, cantar, quero viver tudo que há. Eu quero amar pra não chorar. Eu quero sonhar, cantar, quero viver tudo que há. Eu quero amar pra não chorar. Fala de encontro, fala de amor, né? A gente gosta de falar de amor porque, enfim, protesto é muito legal, mas assim, a gente também acha de que já tem bastante gente protestando, já tem bastante gente lutando por um monte de coisa e que a gente não pode esquecer também do amor, né? Das coisas boas que a vida pode, nos proporcionar, né? Para tornar essa caminhada um pouco mais fácil, né? Mais suave, né? Mais suave. Porque muito protesto também, né? Acaba, a gente vai discutir. As coisas importantes elas devem ser ditas, mas
mas também tem o positivo. E a gente está com a... formas de se dizer, né? Exato. De repente o amor é uma dessas formas. A gente pode protestar de maneira mais suave, né? Exatamente. Eu acho que também é momento de falar de amor, já que temos tantas pessoas aí com suas ansiedades, com todos os seus monstros. Então, como que a gente combate isso, né? Trazendo amor, trazendo boas palavras. A verdade são boas palavras, independente se é amor ou não, né? Eu, dentro do meu trabalho, eu quero suprimir um pouco a questão, né, enfim, da luta, sempre da luta e pancada o tempo inteiro. E as pessoas estão perdendo muito tempo de brigar pelos seus ideais, pelos seus próprios ideais, mas esquecendo do coletivo. Tanto que o nome da banda é DNA Coletivo, porque tem que ser um pouquinho de cada um e é um pouquinho do melhor de cada um. Essa é a busca nesse Essa é a momento. melhor fórmula pro amor, né? Exatamente. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta com você com mais um pouquinho de som. E agora vocês já estão entendendo por que a gente traz, né, um pouquinho dessa mistureba toda aqui de ritmos, de cultura, de pessoas. Essa diversidade é o que forma o Vale. Daí a gente vai pondo uma pitadinha de amor, uma pitadinha de encontro e dá essa coisa bonita. Até daqui a pouco. Até. A gente trouxe para esse episódio um cara fantástico que a gente se conhece desde criança, né, Ricardinho? Nem fala ainda. Que faz os melhores drinks da Ilha Comprida, tá aqui, no Biritas. Então, para quem não conhece, se apresenta aí, Ricardinho. Boa tarde a todos. Eu sou o Ricardo, sou do Biritas. Muito obrigado, Helene, pelo convite, Mônica, a toda a equipe aí que vem desenvolvendo esse trabalho aí. Acho que é um trabalho importante, né? Tá mostrando aí um pouco da nossa cultura, tanto musical como culinária, empreendedorismo. Então, você está vendo aqui é um hobby que desde adolescente eu tinha de estar fazendo preparações de drinks, só que minha família veio para a Ilha Comprida, a gente montou um restaurante, só que a minha especialidade, meu hobby, são os drinks. E hoje eu vou apresentar para vocês também que é a pinga da região, que é a cataia, né? Então eu vou estar fazendo uma maracutaia aí para vocês, que é uma pinga da região. E espero que todos gostem aí. E não tem segredo, acho que o gosto de cada um, acho que o importante é você fazer com carinho, amor e dedicação. Esse é o melhor ingrediente, com né, certeza, Ricardinho? né? Quando a gente gosta do que faz, Não, nada você impede faz, de acho ser que bom, pensar o que né? você está fazendo para você, verdade. para você, para sua família, né? Ricardinho, Tem que se entregar, né? é uma satisfação ter você aqui. Não, eu que isso, Helene. Você já fez parte do entretenimento, na inauguração de outros comércios nossos, meteu a mão na massa, viu como que é, não é fácil, entendeu? Eu só tenho a agradecer o convite aí. A bancada é sua, bora mostrar isso daí pro Obrigado, viu? pessoal. Parabéns a todos aí, viu, pelo programa, viu? Desse ponto de vista, né, a gente sabe um dos maiores desastres ecológicos, né, que é o Valo Grande. E essa intervenção que acarretou um monte de questões socioculturais, econômicas, a gente sabe disso tudo. Mas eu te pergunto, do ponto de vista da preservação, maldição ou salvação? Eu sabia! Quando você estava no meio, eu já imaginava que era isso. E você sabe que é uma sensação agridoce, né? Porque Sim. Não tem A gente outra... quer olhar o lado mais bonito. Não A tem gente outra procura usar, né, por um olhar do ponto de vista, eu acho que ecológico pra gente. Eu acho que tem uma coisa assim que a gente precisa levar em consideração. Se hoje a gente está na maior faixa contínua de Mata Atlântica preservada do planeta, e para mim é do planeta, Sim, porque Mata Atlântica sim. é igual a nossa, só tem aqui. Só no Então Brasil, nós somos do planeta. A maior faixa contínua de Mata Atlântica preservada do planeta. O maior conjunto arquitetônico tombado do início do processo É de muita colonização. riqueza, gente. Culturas Olha. tradicionais quilombolas, caiçaras, só de comunidades tradicionais quilombolas reconhecidas na nossa região são 25. Né? E, gente, a gente vai. Só quilombolas. A gente vai dos índios aos japoneses, a gente vai do mar às cavernas. É uma coisa. É uma coisa. Quanta riqueza, Então você pega assim, quando você pensa, tudo isso existiria se não tivesse acontecido o fechamento do porto de Iguape? Eu sinceramente acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não.
Eu acho que isso daqui tudo ia ser Porque uma a boa, já exploração, ter uma a metrópole, exploração tudo, né? ia ter sido muito Então, mais agressiva. não há preservação aqui nesse país, não há patrimônio histórico e não há patrimônio natural preservado que não tenha sido resultado de processo de isolamento. O que não estava isolado foi destruído. Simples assim. Né? Então se o Vale do Ribeira hoje tem todo esse arcabouço de possibilidades, agora eu vou trazer a parte negativa. O que é que esse acontecimento se deu? Ele incidiu diretamente na autoestima. Foi exatamente no momento em que o Porto de Iguape fecha, surge o discurso do tem que ir embora daqui. Quer dizer, a gente está ouvindo desde a hora que o Porto de Iguape fechou e a gente não tinha mais como escoar a Isso produção. por causa do impacto econômico. O quê? Isso é porque Tem as que ir embora famílias daqui. invadiram, né? Os grandes, precisava ir embora daqui, os precisava ir grandes embora daqui, eu tenho que produtores ir foram embora embora daqui. e daí o que que a população se sente órfão e fala, nossa, se não tem para Isso eles daqui mercado, acabou. não tem pra Isso gente daqui também. acabou. Então, foi E um aí, grande impacto somado, econômico. enorme impacto econômico e social, porque surge o discurso da região pobre. Essa região pobre ficou para trás, é uma região isolada e plá. Quer dizer, foram quase 100 anos a gente ouvindo esse discurso. Como é que você desfaz esse discurso? Como é que a gente faz as pessoas entenderem que é especial aquilo Como que para que elas soa empodera como esse povo, comum? né? É. Como é que eles conseguem entender que um turista vindo para cá, para Ilha Comprida, para Iguape, para Cananéia, se ele acordar de manhã e ele for para a mesa do café da manhã e tiver bolo de roda, biju, cuscuz, cajamanga, Uma mandioquinha uma cozida. mandioquinha, e as pessoas aqui perceberem que é exatamente isso que as pessoas vêm buscar, Exato. porque ninguém sai de casa para Exato. encontrar com o que tem em casa. As pessoas saem de casa para encontrar com o que há de diferencial, original. exatamente. E o fato de nós termos ficado tanto tempo isolados fez com que o nosso jeito de falar fosse original, É a nossa tudo comida muito fosse original. particular, né? É tudo. E até eu essa fico até emocionado quando eu misturada falo, porque toda, né? o discurso da pobreza, sabe, que fizeram contra a gente, a forma como a escola trouxe isso para dentro de sala de aula, como parte dos gestores usou durante muito tempo, né, nos discursos e tudo mais, talvez eles nem tivessem a noção de quanto isso agredia as pessoas. E né? agride E até de hoje. quanto isso fazia com que a gente se sentisse diminuído e com E vontade sem de se perspectiva dissociar do território. nenhuma. E com vontade de se dissociar do território. Hoje, quando você sai para conversar com jovens, tem uma escola em Registro que a diretora em algum momento ouviu a fala do Dagosto, ouviu algum trabalho do Dagosto, eu falando, Michele, todo mundo, aquela coisa falando disso. Ela pegou e falou assim, quer saber? Eu não vou levar mais essas crianças para São Paulo em férias. Eu vou fazer elas viajarem por aqui. Ai, que E glória! aí foi lá, na sala, toda empolgada, imbuída das mais nobres sentimentos, e ela falou assim, moçada, nós vamos fazer uma viagem para Cananéia e vamos passear de barco e vocês vão ver golfinho e a gente vai falar de história e não sei o que, blá, 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 blá. Beleza, lançou a viagem. Ligou para mim e falou, Carlinhos, vou levar os alunos para Cananéia e tal. Eu falei, que legal e tal. Aí passou uns 4, 5 dias, ela falou, Carlinhos, 2 inscritos. De todos os alunos do ensino médio, 2 inscritos. Que falta de interesse. E aí você não é falta de interesse, não é. Aí é que tá. A gente não pode repetir essas coisas porque a não falta de é. interesse que eu digo é de passar a informação. Não, a falta de interesse, A ela escola é tem que passar informação. provocada. Ela é Exato. provocada. É isso que eu acho. isso que eu É tô Ela é provocado. provocada. A escola ela tem que ter. Tudo é a forma que a gente apresenta. Nossa, Aí a escola fez. E aí 2 alunos interessados. Ela ficou desesperada. E Falou, por que Carlinhos, isso aconteceu? né? Porque as pessoas ouvem que aqui não tem nada.
esses meninos, eles É queriam porque ir pra pra shopping eles em São Paulo. é uma coisa Eles banal. meninos queriam... Mas, Carlinhos, quando eu falo falta de informação, é a falta da escola informar Não o é aluno só a da escola. riqueza. Né? Porque assim, É que para eles não tem haver- valor, na verdade. Tem que haver um processo de convencimento. É. Ela falou, Carlinhos, problema assim tal, e agora? Eu falei assim, me dá 2 horas com eles. Né? Aí passou 2 dias, ela marcou o dia e tal, passou 2 dias eu fui. E aí eu fui contar para eles a história do Vale do Ribeira. Como aconteceu a chegada do bacharel Cosme Fernandes em Cananéia, o que aquela igreja é impressionante representa pro como ponto isso, de vista. né, não chega neles. E não é um problema só nosso, Falta é a de escola informação. brasileira. É a escola brasileira. A escola, a gente entra na escola aqui, a gente aprende sobre o rio Nilo e a gente não fala sobre o rio Ribeira. Absurdo! A gente fala sobre mitologia grega, mas a gente não fala das histórias do lugar que a gente vive. Exato. Então não é um problema da escola em si, é um problema estrutural. E se a gente não pensar na possibilidade de usar esse instrumento que eu chamo, e a gente está chamando lá no Sebrae também, e instituições brasileiras chamam, que é a educação patrimonial, como instrumento de ressignificação da relação das pessoas com o espaço que elas habitam, que elas vivem, aí a gente vai começar a perceber, enfim, com os alunos. Eu fui lá, falei bastante do bacharel, levei fotos da igreja, mostrei o que era uma seteira, por que eles usavam a seteira, como é que as pessoas se abrigavam dentro da igreja para proteger dos ataques piratas, como se deu a migração deles para Iguape, como é que eles acharam a questão dos veios de ouro, os ciclos econômicos que estabeleciam, a relação com os indígenas da região, o que ainda tem de indígenas lá e quais... Eu já vejo os olhinhos, né? Tudo isso. Aí no dia seguinte ela me liga e falou, Carlinhos, ônibus lotado. Então... Porque passou a informação, é isso que eu tô falando. Não é só informação, eu acho assim, a gente usando uma linguagem digital, né? É o storytelling. É o storytelling. É o jeito que você conta a história. Então, eu vejo assim muito... Eu fiz um trabalho com os professores da rede pública da ilha eu vi isso de também. capacitação. E tipo assim, a ilha é um laboratório a céu aberto. Então, vocês estão perdendo a oportunidade de apresentar isso para as crianças. E daí, nessa provocação, um mês depois, uma professora veio e falou assim, Mônica, eu tenho uma turma que eu estou alfabetizando pela Restinga. Daí eu falei, o coraçãozinho da gente já fica assim. Eu já fico, eu choro em comercial de margarina, tá, gente? Então, vai ser assim. Você me fez chorar naquele Daí, vídeo. eu fiquei muito emocionada, porque assim, eu fui mostrar para os professores o que a gente tem aqui e que né, que eles poderiam usar isso em sala de aula. E daí eu chego lá, ela me convidou para fazer uma apresentação, né, para uma fala no dia da formatura das crianças. E eles receberam um certificado de guardiões da Restinga. Ah, gente, pelo amor de Deus, meu coraçãozinho fica como? E ela fez todo um processo de alfabetização usando o nosso ambiente. Você quer um pertencimento maior do que esse? Isso chama-se Paulo Freire. E graças a Deus Simples chegou assim. no Vale do Ribeira. Simples assim. Paulo Freire falava assim, não há sentido uma professora entrar numa sala de aula para alfabetizar um aluno numa comunidade tradicional e o C ser de castelo e o C ser de camelo. Porque quem vai ver um castelo? Quem já encontrou com um camelo? Por que é que o C não é de canoa? Né? Porque é justamente quando Nossa, você arrepiei, consegue mano. entender, quando você consegue entender que a linguagem é instrumento da relação Sim. com o mundo, simples assim. E às né? vezes a gente tem que dar uma provocada nessas pessoas, porque assim, eu tirei os professores daquele olhar tradicional deles e a partir dali eles começaram, né? Então assim, é uma coisa que vai sendo em onda. Plantou a semente. Vai sendo em onda. Então eu acho assim que iniciativas que levam e fazem essa circulação, porque você não pode culpar a escola, porque a escola ela é fruto desse processo de construção também. Se você entrar numa sala de aula agora e falar para um professor, se você entrar numa sala de aula, qualquer cidade, tá? De Eldorado, vai, eu tô chutando, tá bom? Não é nada específico assim. E falar para ela assim, conta a história do Vale do Ribeira, conta a história... Ela não teve isso. Não. Eu saí daqui para estudar em Curitiba com 17 anos. E aí
Meu pai, eu fui daqui, meu pai achava também que eu tinha que ir embora, porque só indo embora é que a gente vai ser alguma coisa e tal. E pá, fui para Curitiba. Com 17 anos, eu lembro como se fosse hoje, um professor de biologia, lá da região Rhodes, era o nome dele. Eu fui estudar, não vou fazer propaganda, mas fui estudar num colégio grande lá em Curitiba e tal. E aí ele queria saber de onde os alunos vinham. Aquelas salas de aula com 200 alunos, né? De onde os alunos vinham e tal. Tá, outro falando, tá. Aí eu levantei, falou, você? Eu falei assim, eu sou de Iguape, no Vale do Ribeira. Ele falou, não. Eu fiquei assim, ai meu Deus, que vergonha, quer ver que ele já vai falar Não devia que ter é lugar mais falado, não devia pobre, ter não falado. sei o quê, babá, aquela coisa. Você vê, o É jovem tem assim a que a gente negação, vai, não né? né? E aí aquela coisa, quer ver que ele vai falar que é um lugar pobre, não sei o quê, babá, porque foi isso que me ensinaram, né? Quando eu saí daqui, eu estava saindo de um lugar pobre. E aí o professor falou, não. Falei assim, sou lá de Iguape. Ele falou assim, cara, a sua região tem a maior quantidade de comunidades de quilombo do estado e não sei o quê. Eu saí daqui aos 16, 17 anos de idade, depois de ter estudado a minha vida inteira aqui, Não sabia. eu nunca tinha ouvido falar que tinha quilombo aqui em Iguape. Aqui tinha quilombo no Vale do Ribeira. Para mim, a referência de quilombo era dos Palmares. Só. É uma Né? coisa Só. do Brasil Então, mesmo, então né? quando a gente começa a pensar numa nova forma de se falar de história, quando a gente começa a levar em consideração o que a gente chama de micro-história, que é a história que está no entorno da nossa vida, que faz a gente ser o que é, né? E tirar um pouco da importância e dos olhos da macro-história, que é o que faz a gente estudar o Rio Nilo e não o Rio Ribeira, é que a gente consegue, de alguma forma, restabelecer vínculo das pessoas com o espaço que elas habitam. E aí a gente É aquela coisa de começa saber de onde a você ter- veio para você ter um norte, né? Eu tenho falado nas palestras que a gente faz, o Sebrae tem um trabalho lindo que chama Partiu o Mercado. Vários profissionais lá do Sebrae, eu sou um deles, a gente vai nas escolas de ensino médio para falar com esses alunos sobre oportunidades, sobre empreendedorismo. A gente sempre tem tentado fazer esse link de empreendedorismo com as oportunidades locais, né? E eu estava falando exatamente isso ontem, numa escola, num bairro de Cedro, chama, lá de Juquiá. E aí eu estava lá na sala de aula e eu estava falando justamente isso, né? E tal, das pessoas irem embora, que tem que pensar melhor e tal, não sei o quê. Aí um aluno levantou a mão e falou assim, professor, mas não tem mais oportunidades? Eu falei assim, o problema não é nós sairmos do Vale do Ribeira. As pessoas, elas podem ir embora para onde elas quiserem, a hora que elas quiserem, do jeito que elas quiserem, a gente é livre para isso. Assim Graças a seja, Deus. né? Elas podem ir para onde elas quiserem. O problema não é a gente ir embora do Vale do Ribeira. O problema é a gente ir embora do Vale do Ribeira sem saber Os de onde motivos. saiu. Sem saber de onde saiu. Saber Porque o que deixou você pra só trás. consegue perceber oportunidades quando o olhar de você acerca do espaço está suscetível a isso. Sim. Então você pega hoje que tem um menino de 17, 18, 20 anos aqui em Ilha Comprida, em Cananéia, mesmo em Iguape, ganhando 5, 6, 7 mil reais guiando o grupo. Isso não é uma oportunidade? O que é, então? Ficar pendurado num ônibus? A gente vai continuar indicando para as pessoas que elas têm que, na perspectiva de você se sentir alguém participante do mundo, você tem que levar uma vida miserável, num lugar ruim, né? Quer dizer, esse moleque tá ganhando 5, 6 mil reais guiando o grupo aqui, tá morando na casa dele, com a família dele, Tá mostrando que é sai dele. todos os dias tranquilo, Tem um tá custo falando de vida do território barato, né? dele, das coisas acho barato. dele, da vida dele. É isso. Só que o problema é, você pega um pescador, imagine o Icapara, aquele lugar feio que tem em Iguape, que é o Icapara. Você olha para um lado, o rio, mar, cachoeira, montanha, tá tudo Horrível, ali. Deus que me né? livre, Tá tudo ali. difícil de viver ali. O moleque é filho de um pescador, né? Ele chega da escola todos os dias, joga a mochila em casa, ele vai pra rua, ele vai nadar, ele vai pescar, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai andar, não tem violência, o problema com droga tá muito distante.
enfim, né? Aquele lugar É uma mágico. vida que a aquele gente lugar acha, mágico. é um oásis Que as mesmo, pessoas né? ostentam. Aí você pega assim, um pescador na nossa região aí, se ele não for dono da rede do barco aí, o salário fica, o ganho, né, fica aí em torno dos seus 2.000, 2.300, é o que ganha um pescador se ele não for dono da rede do barco. Uns 2.300. Se ele for dono da rede do barco, dependendo da época do ano, isso pode triplicar, quadruplicar, enfim, né? Esse menino que mora nesse lugar e que vê o pai pescando e ganhando aí esse tanto que eu falei para você, ele pode ser pescador e ganhar 2.300 por mês. Ele pode ser pescador e ele pode ser guia de pesca, chovendo japonês querendo aprender a pescar aqui no Lagamar. Ele pode ser um pescador, ele pode ser um guia de pesca que vai levar esse valor aí para uns 4, 5 mil reais. Ele pode ser pescador, guia de pesca e monitor ambiental, levando os grupos para fazer trilha ali nos arredores e tudo mais. Isso vai levar aí para os seus 7 e pouquinho. Ele pode ser tudo isso, ele pode ser engenheiro de pesca. Tem curso da Unesp de engenharia de pesca aqui, de graça, Grátis. em registro. 2 por vaga. 2 por Eu vaga. sei. Aqui, ele pode ser tudo isso. Ele pode ser tudo isso nesse lugar. Só que o sonho da vida dele é fazer um curso de vigia e trabalhar em porta de boteco de periferia de cidade grande para ganhar sabe quanto por mês? 2.300, 2.000 e pouco por mês. Correndo O que risco. dissociou ele do seu lugar? Foi a falta de emprego e a falta de oportunidade? Ou foi a forma como ele enxerga o seu lugar? Com certeza. Simples assim. Agora, Carlinhos. Não é de sonhos que vivemos, e sim de coração. Procuramos um caminho além da razão. Será que tem motivo ou explicação pra viver, pra viver, pra viver, pra viver. Toda batalha a gente pode conquistar. Se não tiver o pé no chão, não dá pra decolar. É o destino que Deus traçou do nosso livro. Somos o autor. Pra viver, pra viver, pra viver, pra viver. Essa canção se chama Além da Razão. Fala exatamente sobre essas buscas, né? Na qual nós colocamos como missão de vida aí. Ando por aí contando com a própria sorte, sempre rumando ao norte. Porque
porque o globo não me espera. Ando por aí horas e horas na estrada, velocidade exacerbada, porque meu carro não tem freio. E eu vou olhando no espelho pra evitar a turbulência dessa diligência. Só me resta um pouco de esperança pra poder lutar contra toda a ignorância. E não me olhe feio, eu não tenho medo. Já vi o boi da cara preta, eu não tenho medo de careta. E não me olhe feio, não, não, eu não tenho medo. Já vi o boi da cara preta, eu não tenho medo de careta. Ando por aí topando com a força bruta, porque o vale está em luta, porque esse povo não prospera. Ando por aí topando com a força bruta, a cidade está em luta, porque o povo não prospera. Eu tô olhando no espelho pra evitar a turbulência dessa diligência. Só me resta um pouco de esperança pra poder lutar contra toda a intolerância. E não me olhe feio, não, não, eu não tenho medo. Já vi o boi da cara preta, eu não tenho medo de careta. E não me olhe feio, não, não, eu não tenho medo. Já vi o boi da cara preta, eu não tenho medo. É, galera, hoje em dia a nossa maior pauta seria respeito e educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. São aquelas palavrinhas mágicas que são capazes de nos livrar do açoite. É, boemia, vem comigo que hoje tem, viu? Tô aguardando todos vocês nessa caminhada louca da vida. E eu vou olhando no espelho pra evitar a turbulência dessa diligência. Só me resta um pouco de esperança pra poder lutar contra toda a ignorância. E não me olhe feio, eu não tenho medo. Já vi o boi da cara preta, eu não tenho medo de careta. E não me olhe feio, não, não, eu não tenho medo. Já vi o boi da cara preta, eu não tenho medo de careta. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente está aqui com uma pessoa extremamente querida, meu vizinho do coração, a Aurélia dos Pescados, da Oficina dos Pescados. É com muita satisfação que eu recebo você. Obrigado. Me fala do teu prato, Aurélio. Se apresenta primeiro e fala um pouquinho do teu prato. Bom, pessoal, esse prato é uma comida espanhola, mas com uma referência e um toque de brasilidade. Na realidade, pegamos uma comida espanhola e adequamos à cultura do Brasil, porque é importante na alimentação colocar a cultura na frente de tudo. Isso fez com que o sucesso dela permanece muito grande. Portanto, hoje vocês vão nos acompanhar todo o processo dessa brasilidade de uma comida espanhola. Isso, paella é sonho de consumo de qualquer pessoa, né, Dailane? Sabe disso? Verdade. Né? Então, é uma coisa que todo mundo gosta de consumir, gosta de fazer seus aniversários, grandes eventos, né, reuniões. E uma paella fecha aí, né, blindando, de fato, com chave de ouro o fechamento de um evento, que é o que também nós fazemos. Então, eu vou apresentar a paella para vocês daqui a pouco. Vou apresentar, inclusive, as nossas técnicas simples, porque gastronomia menos é mais. Portanto, para ficar bom, precisa mais do que nunca um toque de amor, de reverência ao alimento, porque isso já é uma alquimia, né? Então, essa energia que você impulsiona é aquilo que a gente agrega no final de tudo, que vocês vão ver e todos que estão aqui presentes também vão consumir. E também não poderia também
colocar aqui meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas, minha esposa Vanessa, que também já sabe fazer a paella e também faz com excelência. Acho que na vida da gente, o que a gente deixa de informação para as pessoas é o conhecimento, deixa-se como legado. Então, isso fica eternizando o vídeo desse, porque daqui a algumas décadas vão ver que aquele que guarda para si, não faça isso. Venha, grave, passe para os outros, passe para a esposa, passe para os filhos, passe para os amigos, para aqueles que queiram cozinhar com amor e dedicação e cozinhar o que é de, e comer o que é de melhor. Essa que é a grande realidade. Aurélio, você fica à vontade. Sim. Vanessa, você também é muito querida. Você sabe que eu te amo de coração, minha vizinha querida. E a cozinha é de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, tá bom? Então vamos lá que nós Sintam-se em temos casa. uma missão. Eu sou uma ambientalista nata, né? Eu vim de São Paulo pra cá, assim, eu quero abraçar o Vale do Ribeira e ninguém vem mexer aqui. E daí a gente vê, né, incentivo do governo, veio o Vale do Futuro, veio um monte de coisa. Aí eu te pergunto, né, da vontade de crescer e da necessidade de preservar, o Vale do Futuro tem futuro? Então, o Vale do Futuro, eu acho que ele cumpriu. O Vale do Futuro, que eu digo, o programa. Sim, o é programa dele mesmo do que eu tô governo, falando. né? Eu acho que ele cumpriu um papel muito importante. De não... Ele cumpriu um papel muito Ele importante. voltou os olhos pro Vale do Ribeira, Primeiro né? foi uma questão de voltar os olhos para o Vale do Ribeira. Ele fez as pessoas entenderem que existe E fala, uma nossa, região existe assim, isso assim, aqui, assado e aqui em tal, São Paulo? né? Então proporcionou visibilidade. O Vale do Futuro proporcionou também a possibilidade do investidor local. Não chegou onde eu achava que deveria chegar. Podia ir um pouquinho até mais, podia né? um pouquinho mais. Mas até onde chegou, o investidor local teve a oportunidade de ter acesso a recursos e poder... Aqui em Iguape tá um empreendimento ali na terra de Santa Bárbara que eu fui conhecer. E toda a parte nova do hotel veio através do programa Vale do Futuro. A piscina do hotel que eu fiquei há uns 2 semanas atrás em Iporanga, que foi a piscina mais linda que eu já entrei na minha vida, o Glamping Mangarito só fez, viabilizado pelo Vale do Futuro. Uma pousada que está lá em Iporanga, escandalosa também, teve investimento do Vale do Futuro. Então não há como negar o Que impacto teve... positivo que isso pode ter Ali é um olhar proporcionado. diferenciado, né? pra Mas eu você posso, ver. como tudo, tem aspectos muito positivos e muito negativos. E a gente tem que entender como é que a gente lida com essas questões. Por exemplo, o Vale do Futuro investiu R$1 bilhão, se não me engano, na nossa região, né? Grande parte viabilizado através de acesso a recurso dos investidores, dos empresários, mas a imensa maioria foi em infraestrutura. Entenda-se 80% dessa infraestrutura Que era asfalto. tão necessária Foi pra asfalto. gente, né? Asfalto. É. Né? E aí você pergunta, para uma região como a nossa, que precisa se perceber, que precisa entender quem é, e que a gente já na primeira parte da nossa conversa já conseguiu perceber que a ação educativa ela é fundamental e talvez mais importante do que qualquer outra ação. E aí você vê um programa como esse, que investiu R$1 bilhão em infraestrutura, mas nenhum centavo em ação educativa, é aí que me pega um pouco, sabe? Porque é uma coisa que acaba em si, né? Ele não deixa um legado. Até deixa, a gente não consegue negar o que aconteceu. Mas não garante a propriedade das pessoas que estão aqui. Então você pega, desenvolver uma região, desenvolver um lugar é a coisa mais fácil que existe no mundo. Chama-se money, dinheiro. Com dinheiro você vai e transforma um lugar. Sim. Mas como é que esse lugar vai ser capitaneado? Então você pega... Mas falando de área de preservação ambiental. Se vocês forem aqui não precisa ir longe, gente. Se você for aqui no Triângulo Mineiro, Tiradentes, mesmo ali no litoral do Rio de Janeiro, que é muito parecida com Iguape. Paraty, né? Todos esses lugares, eles vendem patrimônio preservado, seja natural
seja construído, né? Mas eles vendem patrimônio. Sim. O patrimônio, ele foi resultado do que mesmo que a gente falou? Patrimônio histórico ou patrimônio natural neste país preservado só se preservou em razão do De isolamento, né? Então, em todos esses lugares, a população que estava lá quando o dinheiro do investidor chegou, ela se encontrava do mesmo jeito que nós aqui, Desamparados. achando que tem que ir embora daqui para ganhar alguma coisa, achando que acreditando no discurso nocivo de pobreza, acreditando que a gente só prospera se a gente for embora, todos esses lugares. Então você vai hoje em Tiradentes, você come numa pousada que é de um carioca, de um paulista ou de um Meu europeu. medo Meu, na gente, Ilha Paquara, só tem Comprida. estrangeiro. Você vai num hotel, numa pousada, num bar, numa galeria, o dono é carioca, paulista ou estrangeiro. E o local A mesma virou coisa empregado. e o local. Virou empregado. Por quê? Não se apropriou. Porque o dinheiro do investidor chegou antes do local entender a potência que aquele lugar era. Meu medo do Vale do Futuro. Então, Foi o que a gente falou. Então, se você descreveu meu pensa medo do só, Vale se do você Futuro. pensa só em infraestrutura e não leva em consideração a ação educativa, em algum Você momento só abre portas para alguém o que tenha, crash que vai se- possa investir e vir aqui se dar, esmagar vai todo se mundo. dar. E Carlinhos? E os jovens continuando ainda, eu vou embora daqui porque aqui não tem oportunidade. Você acha que a gente oportunidade está passando na porta da casa deve dele. fazer a virada de chave, né, de toda essa comunicação, de todos esses ensinamentos, aonde e em que faixa etária? Como você começou quem deu o primeiro toque para você usar cinto de segurança, para você separar o seu lixo em casa? Cinto de segurança a gente começou a usar porque pesava no bolso, né? Eu tomava multa. O meu foi meu filho, vindo da escola. Pai, o cinto. Não, a nova geração Vai, o é... cinto. Exato. Pai, vocês O não, lixo é muito vocês não característico. dividem o lixo. É muito Vocês não característico. separam o lixo e tal. Opa, vamos separar o lixo que tá, né? E tal. Tá E a gente pegando começou mal. a separar e tal. Então, eu não consigo pensar. Eu não Tudo é consigo educação. pensar em Desde ação, pequenininho, né? processo de desenvolvimento dissociado da educação. É. Simples assim. E trazer essa desde paixão, pequeno. né? E desde pequeno. E a gente tem que Você- fomentar isso no coração dos educadores. Formação. A gente Eu falo assim, Formação. eu no curso que eu participei, né, da capacitação, eu falo, gente, vocês não sabem o poder que vocês têm, porque para mim a criança é como um mosquitinho da dengue, né? Ele vai contagiando todo mundo que ele vai tocando. Criança é uma praga. Então você tá E aqui, ó, se você pode convence envenenar ele que ele convence vai todo mundo. Ele convence todo mundo. Então, se a escola subsidia esse processo de conexão entre as pessoas e o lugar que elas habitam, a escala vai ser maior. Porque tem um monte de gente fazendo isso. O Sebrae está fazendo isso. Um trabalho maravilhoso. Eu vou todos os Sebrae. dias, eu, Nélio, o pessoal do Sebrae, vai todos os dias em escola. Isso é muito Mas a gente bacana. atende o quê? A gente Sebrae atende. dá um papel Ontem eu consegui fundamental. fazer com uma sala. Eu acho que a gente fecha o ano agora com aproximadamente 1.800 alunos Muito legal. atingidos com esse discurso do Dagosto Cerdo Ribeira, da possibilidade Isso da tem que oportunidade no replicar, seu lugar. né? É pra isso Só que a que gente você tá aqui. pega 1.800 pessoas num universo do Vale do Ribeira de 450 mil pessoas, que é o que tem nos 22 municípios, a gente vê que a escala ou a velocidade com que isso está acontecendo não é suficiente para a gente fazer isso no tempo necessário, porque o dinheiro do investidor vai chegar. Vai, Vai isso me chegar. assusta A gente muito. E fala, não foi o que a vai gente tava demorar falando no início muito do para bate-papo. chegar. Alguém vai chegar e vai ser E não há apropriado, que é problema nenhum dele chegar. O problema está desta população não estar preparada para isso. De você pegar um morador do centro histórico de Iguape,
que não consegue entender que a casa dele tem 350 anos, conta a história do Brasil, que ele pode transformar numa pousadinha de base comunitária. Ninguém que vem para cá, ou se vem enganado, coitado, que vá para outro lugar, mas ninguém vem para cá para se hospedar num 5 estrelas. Não, É verdade. não. Então, As pessoas então, vão buscar então outra assim, realidade. não é esse público que a gente precisa, não é esse público que a gente E quer. a gente nem quer, Então, né? quando a gente vê a gente nesse nível de relação com a região, ainda muito frágil, a gente precisa intensificar frágil, isso é, muito. sim. Ainda é muito frágil. Estamos, o Dagosto Cerdo Ribeiro, os programas de turismo das prefeituras, o governo do estado, quer dizer, todo mundo que agiu nessa perspectiva, o Senac, o Sebrae, o Sesc, todo mundo que agiu, está agindo, a gente está percebendo o reflexo, mas ainda é muito Muito frágil. modesto, Muito né? É isso frágil. que eu falo. E sabe? perto A vaga da... quando eu falo de trabalhar mais isso, né? Que eu falei até de políticas públicas, é isso, a gente tenta ampliar isso, sabe? Como Esse é que a trabalho gente já dá está escola, feito. escala para isso? Como é que a gente dá escala? Então, você pega lá, o Sebrae tem 4, 5 técnicos que estão aptos a fazer isso em ambiente escolar, né? Eu vou, Nélio vai, todo mundo vai e tal. Só que a gente vê que o volume é muito maior do que o que a gente replicar, pode. tem que ter mais né? técnicos, tem que ter Então, mais como pessoas, é né? que a gente consegue construir essas E Carlinhos, pontes, né? nesse caso, você acha que tendo alguma legislação que nos preserve funcionaria? Por exemplo, Como Ilha assim? Comprida. Você pode ter uma agência de turismo lá no Morumbi, você vai montar um grupo, vai vender um passeio aqui por R$ 5.000, você vem, pratica o turismo, consome, vai na praia, faz trilha e tudo, e ele vai deixar, tudo bem, vai deixar a grana dele na pousada, mas ele não está valorizando, por exemplo, um monitor ambiental. Local. Se existisse uma legislação que garantisse, né, ou que obrigasse essa agência a chegar aqui, ter um contato com o ser receptivo, obrigado a isso conectar também com o local. não nos ajudaria a ter... Eu sinceramente vejo isso como uma estratégia. Sim. Eu só não sei se ela é legal e como isso pode ser Entendi. feito, mas super a gente... Eu entraria numa válido, onda né? dessa. Porque assim, garantiria de certa forma que o morador, que o local tivesse um respaldo legal, né, para que ele também pudesse de alguma forma, porque aqui na ilha eu vejo muito isso, não existe essa legislação, então qualquer um vem, faz Eu acho que não é só turismo. na ilha, né? Em qualquer lugar. Eu digo aqui, não, Ah, é? Iguape Iguape exige é bem mais monitor fechado. local. É mesmo? Qualquer passeio que esses venha, detalhes eu tô Então eu fora. penso um pouco nisso, né? E agora também, né, falando um pouco de... Mas isso é uma conquista, viu? Eu acho que esse é uma pauta muito importante. Eu pra acho, se- pra eu se- acho assim, que se a gente, discutido. se a gente neste momento que a gente está criando essa base turística, a gente tiver essas legislações que nos garantam, né, pelo menos que o local tenha um respaldo, né, legal. Eu acho que tudo é válido. A gente... Oi, gente, então vamos aqui os ingredientes que vão ser utilizados. Então vai ser utilizado camarão e aqui tá a lula. A gente já se deparou com problemas tão mais profundos Sim. nessa região, tão mais profundos. Sim. E é engraçado, assim, que esses problemas, eles passaram sob as nossas barbas, assim, sob os nossos olhos, e a gente fez de conta que não era conosco, né? Se você pega, por exemplo, a Estação Ecológica de Juré e Itatins, lá vou eu mexer no vespeiro, né? Sou desse de fazer, né? Mas você pega a Estação Ecológica de Juré e Itatins, aquele lugar, né? Aquele lugar que existe desde que o mundo é mundo, Sim. o espaço está lá. Existem laudos antropológicos que apontam a presença de comunidades tradicionais dentro daquele espaço com 250, 300 anos atrás, né? Ou seja, a preservação da Jureia se deu em decorrência dos grupos que viviam lá dentro.
Eles sabem que a preservação é necessária para a manutenção da sobrevivência deles. Eles saem para caçar, eles caçam o macho. Porque eles sabem que se eles matarem a E fêmea, é uma eles perdem a sabedoria, cria. Eles sabem a hora de tirar a madeira relacionada com a lua, porque eles sabem quando ela vai brotar novamente, de que forma vai brotar. Essa sabedoria, ela está estabelecida entre o homem caiçara e o seu território. Esses dias eu participei de uma atividade com uma amiga de Brasília, do IFAM, e estavam questionando dela justamente essa questão da necessidade da relação do território para que a cultura se estabeleça. E aí ela falou assim, gente, eu vou ter que citar Gilberto Gil aqui. De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Ou seja, não há cultura que não tenha relação com a terra, com o território, com o espaço. Tudo que a gente tem de cultura, o nosso jeito de falar, o que a gente come, a forma que a gente se relaciona com a natureza, tudo isso é em decorrência da relação das pessoas com o espaço que elas habitam. Enfim, a Jureia estava lá. 30 comunidades tradicionais vivendo lá dentro, harmoniosamente com a natureza e preservando aquele lugar, porque eles dependem dessa preservação para a manutenção da vida deles. Conhecem, Aí né? o Estado, tomado, Vou até né, tomar um gole agora. tomado pelos sabedores de todo o processo da existência humana, que ficam sentados atrás de uma mesa, entende que ele pode proteger aquele lugar mais do que aquelas pessoas que viviam. Aí eles pegam um modelo norte-americano de unidade de conservação que não permite presença humana, que é a estação ecológica. Foi assim que os Estados Unidos dizimaram os indígenas de lá, né? Então eles pegam um modelo norte-americano de unidade de conservação que não permite presença humana, que é a estação ecológica, e implantam num lugar onde está tomado de comunidades tradicionais. Eles fecham a possibilidade da pessoa ter a roça, eles fecham a possibilidade de acesso ao mar, eles fecham a possibilidade da pessoa cortar a cacheta para fazer a rabeca, a viola, que é como eles fazem os bailes de fandango, que é resultado de um processo de ajutório, porque o baile de fandango, ele se origina da necessidade que eles tinham de mão de obra. Então eu vou fazer uma roça aqui, vai fazer uma roça de mandioca. Ele chamava todo mundo, a comunidade inteira, vai lá, ajuda a plantar, ou ajuda a colher, ou ajuda a fazer a farinha, ajuda tudo, só que não tem dinheiro para pagar. O que o cara faz? Ele dá um baile de fandango para todo mundo. É dessa forma que se paga, né? O que a gente chama de baile de ajutório. Tudo isso acontecia lá dentro. De uma hora para outra, essas pessoas começaram a ser expulsas do seu lugar. A cultura tradicional começa a se esvair pelas mãos, acontecendo embaixo da nossa cara, e a gente não gritou. A gente deixou aquelas pessoas sofrerem sozinhas as agruras de serem expulsas do seu próprio lugar em detrimento de uma ação, de uma política pública que entende que eles sabem mais do que os caiçaras. Que é aquela filosofia que vai contra o que a gente falou. É só olha pra frente sem olhar para onde Era veio. disso que eu tava falando. Então, Mas, Carlinhos, eu tive a oportunidade de trabalhar em Iguape 2 anos e meio. Trabalhei lá como profissional de saúde e eu só fazia zona rural. Então, são 10 unidades do TSF, a gente fazia todos os campos. Jairê, Timirim, Capuava do Mamuno, a gente fazia tudo, sabe? Inclusive a reserva, a gente era obrigada também a fazer a visitação, que tem pessoas que moram lá. E tem um lugar que eles chamam de aldeia, né? Também, acho que você deve conhecer. Conheço. A aldeia a gente também fazia visitação. Assim, foi um período da minha vida extremamente rico. Que eu pude ver, presenciar essa riqueza, né? Do que a gente está falando, essa riqueza caiçara, né, o que a comunidade vive, o que a comunidade come, da forma que eles falam, dos gestos, que é diferente, né? Para eles era assustador quando eu chegava, porque eu sou paulista, né? Mas fui criada aqui. E, enfim, foi uma riqueza tão grande esses 2 anos e meio. Tão grande. Fala assim, Elaine, da parte técnica, o que você aprendeu? Vida. Eu aprendi o que era vida, sabe, ali? E coisas que eu não imaginava que eu viria
em Iguape, no município de Iguape, fala, não, isso só acontece no sertão do Nordeste. Não, estava acontecendo aqui. Quando você falou, passa às vezes por debaixo dos nossos olhos e a gente não tem a percepção. Estava acontecendo aqui e eu não sabia, sabe? Eu tive que rodar toda essa comunidade, né? Ter o prazer de rodar toda essa comunidade para entender a realidade, sabe? Que o caiçara vive. Então, assim, eu acho que a gente, aqui no Vale do Ribeira... Quem passa perrengue é quem é Exato. retirado do seu lugar de origem e jogado Sim. em qualquer Sem outro, perspectiva onde ele não nenhuma, consegue em um se relacionar mundo que com o ele espaço. nunca- que ele não conhece. A gente Então, boa tarde, vou apresentar para vocês aqui a maracutaia, entendeu? É usado o maracujá, o limão Tahiti ou siciliano você pode estar usando, a pinga da região que é a cataia, entendeu? E bora, bom. Vamos começar com o limão. Maracujá. Quanto mais gelo melhor, que ela fica mais fraca também, né? Fica mais firme. Esse calor, né? Nem fala. Agora vamos pro ingrediente principal, né? Que aprecia uma boa cachaça, nossa pinga da região. O famoso uísque caiçara. Será que tem motivo ou explicação pra viver, pra viver. Essa é a nossa maracutaia. Uau, Só linda. você experimentar, mano. Obrigada. Eu preciso fazer uma provocação aqui, com Provoque, licença. adoro. pode fazer um... Porque assim, eu sei que o Dá Gosto do Cedo Ribeira é um projeto grande que envolve tanto o artesanato quanto a gastronomia e o turismo, né? E assim, eu vejo muito essa questão do turismo, eu vejo muito um trabalho muito forte lá no Alto Ribeira, né? Trabalhando em Poranga, Petara, que é uma região fantástica, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas eu estou aqui no Baixo Ribeira, na Ilha Comprida, e a minha pergunta é: onde entra a Ilha Comprida nesse pacotinho da economia criativa que o Sebrae está aí praticando, acho que desde 2020, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, o conceito de economia criativa. É algo muito novo no Brasil, Sim. por mais incrível que isso possa parecer, né? Quando é que a gente imaginaria que em algum momento empacotaria um processo de onde deixaria claro como que a ação criativa pode impactar na economia de um determinado lugar? O Ministério da Cultura acabou de fazer uma profunda pesquisa com relação a essa questão do poder econômico da cultura e da criatividade. A gente está falando de um segmento que hoje movimenta mais dinheiro nesse país do que a indústria automobilística. E olhe a atenção que a indústria automobilística tem do governo federal. Sim. E a atenção que a economia criativa tem do governo, o incentivo para a produção cultural. Aquele que aponta e fala, por exemplo, de arte e cultura como algo nocivo, gasta dinheiro e ganha dinheiro e não sei o que lá, não consegue perceber a cadeia que está estabelecida. Sim. Né? Então, quando você trabalha com um artesão, o artesão ele usa a linha, que vai impactar lá na loja de armarinhos, inclusive com emprego. Ele usa a agulha, ele usa o pano, que impacta ali na loja de armarinhos, mas impacta também na indústria toda uma têxtil. rede. Se a gente for levar em consideração a cadeia produtiva que está estabelecida no entorno da economia criativa, a gente está falando aí em torno de 18, 19% do PIB brasileiro. Você consegue imaginar isso? E como é que a gente pode ignorar? É uma economia que está relacionada exclusivamente com a criatividade e com o território, porque né, é isso que torna tudo isso especial. Exato. Então, quando você pensa que o Sebrae, uma entidade como o Sebrae, que estava acostumada a trabalhar com os empresários, com o pessoal já estabelecido, com micro e pequena empresa e tudo mais, começa a perceber
que pode trabalhar a economia criativa nessa perspectiva? Do inverso. Exatamente. É quando surge a possibilidade de se desenvolver no Vale do Ribeira, porque a gente é abençoado, né? Gratidão, É, porque a gente é abençoado. Surge a possibilidade de, no momento, no alinhamento dos astros, o Sebrae se interessa pela questão e começa a procurar alguém que desenvolva algo nesse sentido, e a Garimpo de Soluções, que é uma empresa global de desenvolvimento territorial. A CEO da Garimpo de Soluções é Ana Carla Fonseca Reis. Gente, quem não conhece, por favor, procurem. Ana Carla Fonseca Reis, está nas redes. É o papa da economia criativa, assim, consultora da ONU, palestrante em 7 línguas, aquelas coisas, né? Esta mulher estava querendo trabalhar algum programa regional de economia criativa, e aí o Sebrae contrata a Garimpo de Soluções. Eles fazem um trabalho muito profundo aqui na região, foram mais de 200 entrevistas em profundidade, entrevistas de 4, 5 horas. E assim, eles pararam para uma ouvir, ideia. né, o local. Isso para mim é de uma riqueza. Não, é a essência. Quando eu falei da questão da política pública, né? A política pública dissociada de processo de escuta, né? A gente também precisa Eles levar em vão muito consideração. resolver, apagando incêndios, né? E é mais ou menos assim que funciona. E aí a Cainha fica durante um tempo aqui na região, ela, o Ale Nossa, esqueci o nome do outro, mas eu já vou falar. Enfim, ficam aqui na região, começam a promover encontros no alto, no médio, no baixo vale, entrevistam de pescador de comunidade tradicional a senador da República, rodam 12, 15, 30 mil quilômetros aqui na região e conseguem desenvolver um plano que aponta 25 caminhos, né? Que nós, valentes, o termo valente surgiu nas oficinas. Lindo, né? Na hora gente, que eu ouvi, eu falei, não é possível que eu não tenha pensado nisso antes. Como exatamente, assim? eu pensei a mesma coisa. Falei, Né? gente, e olha a força que tem esse nome, né? Meu, Uma sacada incrível. E o nome os já é um valentes empoderamento mesmo. que participaram de todo o processo. E aí a gente tem um plano com 25 caminhos, 25 possibilidades de se desenvolver, levando em consideração a relação com o território e levando a ideia, a possibilidade, a ação criativa como base desse processo. Então, não tem como dar errado, né? O Dagosto Cê do Ribeira, ele é um foguete sem ré, não vai mais. A forma como a equipe do Sebrae, a própria Michele, que é a gerente do Sebrae aqui da região, a forma... como eu preciso achar a palavra, assim, mas não houve... Esse plano foi feito pelo Sebrae, esse plano é meu, ninguém não toca. é propriedade Muito de pelo ninguém. contrário, muito pelo contrário, o Sebrae pagou o Rzinho, pagou o registro da marca, e a marca está lá no site www.dagostocedoribeira.com.br. Qualquer um que entra lá vai ter acesso ao guia de uso da marca e que pode se apropriar da marca em todos os formatos, em todos os tamanhos. E que cá entre nós da cabe em forma vários, como em quiser. vários É lugares. o que pode né, fazer Dagosto? qualquer produto produzido no Vale do Ribeira com aquele Rzinho se transformar num presente. Simples assim. Né? Então, Ele foi feito Então, para assim, serviços e produtos. serviços e produtos que estejam relacionados à ação criativa e que essa ação criativa esteja relacionada com o território. Olha que legal. Então é um processo mais Então, assim, não existe um caminho traçado, é uma coisa orgânica que está acontecendo. Eu tenho assim, tem ações e Ó, programas sim, que vão sendo Tem um plano de desenvolvidos. ação, mas, por exemplo, não existe um plano de ação específico para o Alto Ribeira e para o Vale Ribeira. Não, bora lá. É tudo bora acontecendo lá. ao mesmo tempo Você agora. pega, por exemplo, a mesma ação que a gente está fazendo com base no Dagosto Cê do Ribeira, com os artesãos aqui de Guapilha Comprida, a Que tá gente já lindo. está fazendo lá em cima com Iporanga. Sim. Também. Iporanga, a gente foi... Olha, isso é um... Iporanga, cidade que eu amo, mas é um Eu exemplo... tenho ciúmes, vou falando, porque eu acho que Iporanga é
privilegiada, viu? Sei não. Mas deixa eu sei contar não. pra você. Deixa eu contar pra você. Gente, a gente vai comer, viu? Deixa eu contar pra você. Agora, Calma, agora, calma, agora, calma. agora você me pôs pra Aguenta. falar, agora aguente. Vê se tá Iporanga, eu fui pra lá no dia. Eu sempre fui gestor de cultura e turismo. Ou seja, eu nunca passei carnaval e Réveillon em nenhum outro lugar que não seja a cidade que eu estava trabalhando. Porque carnaval a gente está produzindo carnaval, Réveillon a gente está produzindo Réveillon. Ou seja, eu nunca viajei no Réveillon. Fiquei 20 e tantos anos sem viajar no Réveillon. Trabalhando no Réveillon. Vim pro Sebrae e falei, é o meu primeiro Réveillon sem trabalhar. Jura? E- Parabéns. Foi. Sem trabalhar. Meu sonho de consumo. E que eu vou curtir. Fui pra Iporanga. Fomos pra Iporanga, né? Fui com o Rodolfo. E os meus filhos. Aí chegamos lá em Iporanga e tal, aquela loucura daquele lugar, que é apaixonante e tal. E aí, no dia 31, obrigada a concordar. acontece... no dia 31, acontece a festa de Nossa Senhora do Livramento. Você já ouviu Não falar? conheço. Miga sua louca. Festa de Nossa Senhora do Livramento. Eu sempre ouvi falar, eu sempre falei sobre a festa com propriedade, como se eu Mas tivesse nunca estado tinha lá, vivido. mas nunca tinha visto, nunca tinha vivido aquilo. E aí eu fui, dia 31, tá na hora da barca e não sei o que, blá, blá, blá. E aí a gente vai, todo mundo pra ponte. 5.000 pessoas na cidade, 5.000 turistas na cidade, pra você ter Até uma ideia. arrepia. Fervilhando Iporanga ali, de tudo quanto é lugar do mundo. E a gente não faz ideia, né, que acontece um A evento gente é desse. louco, a gente é louco. E aí a gente, na ponte, assim, daqui a pouco sai, lá da pontinha lá do Rio Ribeiro, não sei qual é, uma barca. Uma barca tão enorme, eu fico tão... Os caiçaras lá, eles pegam 3 canoas enormes, eles interligam essas 3 canoas, transformam as 3 canoas numa balsa e aí fazem todo um acabamento que faz aquelas Que 3 coisa canoas linda. parecerem uma barca enorme. Enorme. Quando eu digo enorme, tem mais ou menos uns 30 remadores lá, 15 na frente e 15 atrás, tem a banda, tem a santa, tem Meu o Deus. padre, tem as beatas, Tudo tá tudo dentro? mundo dentro da barca. Vem aquele negócio enorme, aquela barca enorme e centenas e centenas de barquinhos em volta, pessoal em boia e não sei o que, e foguete, e Nossa. fogos e não sei o que Que lá. coisa E a linda. barca começa coisa, e aí você começa a ouvir a banda lá dentro. E aí na hora que a barca vai passar por baixo da ponte, que você vê os remadores todos ao mesmo tempo. Nossa. Ai, cara, é de uma emoção. E tá É um aqui, dos né? momentos onde você percebe assim, a comunidade é muito forte. E você Não fala, tem um né, dedo às vezes da a gente prefeitura viaja ali. pra tão longe pra ter uma experiência aqui no quintal de casa, tem uma coisa tão A forte. comunidade é muito forte. É. E aí eles, os remadores lá e tal, aí a barca faz todo o caminho, as pessoas emocionadíssimas. Eu já tava tendo um ataque, né, de desespero. Aí a barca encosta, desce o padre, desce a santa, desce as beatas, e aí vão atrás todos os remadores com o remo aqui no ombro, assim, e vão em procissão, Que e aí vai legal. todo mundo Ai, atrás que e coisa tal. mais linda. Eu vi tudo na minha frente acontecendo. Nossa Senhora do Livramento, que era uma imagem que eu nunca tinha visto de perto e tal, não sei o que, entraram na igreja e não sei o que. Aí, quando eu saí, eu lembrei que eu ia embora no dia seguinte. Tudo que eu queria era uma lembrança daquele momento. Eu falei, eu preciso de uma réplica dessa barca. Não tinha. Eu rodei Iporanga inteiro. Não tinha. Eu preciso de uma imagem de Nossa Senhora do Livramento, Sim. então, pelo menos, né, para É levar uma não sei o que lá. necessidade, né, pra quem tá ali vivendo Você aquilo. comprou uma imagem de Nossa Senhora do Livramento? Não tinha. Nem eu, porque não tinha. Falei, eu vou levar, sabe o quê? Um remo, né, uma réplica do remo dos remadores, né, e aí nem que eu escreva lembrança de coisa, fui procurar o reminho também não tinha. Então você tinha lá tapetinho de crochê, você tinha lá... Aquilo que você encontra em qualquer outro lugar. Aquilo que você encontra na feirinha de artesanato do Quinto dos Infernos. Tinha lá. Né? Mas aquilo que falava deles, aquilo que contava a história deles, não estava lá. Porque para eles não é especial como é especial para quem está tendo o contato com aquilo. Então, a base, uma das Eles coisas que a vendem gente a começou a trabalhar experiência, não aqui o em Ilha produto Comprida, daquilo, né? É uma porque das eles coisas não que a gente têm ia falta. trabalhar aqui em Ilha Comprida
é justamente isso, né? O que é que se produz artesanato que conta o fato de eu ter vindo para Ilha Comprida? Como é que eu chego na minha Qual é a casa identidade? porque ninguém compra artesanato porque precisa. As pessoas compram artesanato porque desejam. Exato. E se a gente tem algo que deseja, se tem uma coisa que o ser humano gosta de fazer com o que deseja é se exibir. É verdade. Né? Então você compra aquele artesanato, põe na sua casa, e aí o grande barato é você falar, olha, Contar a isso daqui eu comprei história numa daquilo. viagem para Ilha Comprida, isso é feito, isso é colhido na lua nova, Pra mim essa é a maior e isso é não sei o apropriação quê, bababá, e bababá. que o É artesão isso que pode ter. transforma o produto artesanal em algo absolutamente Sim. especial. A emoção aí- que ele carrega, E aí a a gente, história. e aí a gente começou a trabalhar com isso lá em Iporanga, né? As artesãs de lá que faziam qualquer coisa, menos falava daquilo que já estão preparando as réplicas da barca Que da Nossa Senhora legal. do Livramento, já Que estão legal. fazendo as imagens Que de legal. Nossa Senhora, já estão. Agora eles lançaram um morceguinho, que é o símbolo, né, de quem vai para lá, ganha um morceguinho ou imã de geladeira, porque é a caverna. Então tem morcego na caverna, então o morcego, o que pra gente aqui é o guará, lá é o morcego, né? Vamos fazer o bate-bola com ele? E aí você começa a perceber esse tipo de efeito, sabe? Aqui na Ilha Comprida foi a mesma coisa. Então você pega, por exemplo, hoje o artesanato da Maria Farinha, por exemplo. Fantástico. Cara, você compra aquilo. Eu vim da Ilha Comprida, tá aqui na minha mesa. Isso daqui veio da Ilha Comprida. Porque você pode ir em Ribeirão. Ninguém vai comprar aquilo em Ribeirão Preto. Não. Ninguém vai comprar aquilo em Campinas. Tem a identidade mesmo do lugar. Cataia, né? Aquilo É. está indo junto com a história, já está indo junto com Sim. a coisa. Isso a gente só consegue quando eles percebem, através da ação educativa, o quanto é importante falar de si mesmo. Todas as vezes que a gente ouviu essa é uma região mais pobre e tal, ela incidiu a ponto de a pessoa esconder isso, ter vergonha da sua própria realidade em detrimento do que Pois é. acontece, em detrimento do que acontece lá fora. Então, eu acho que hoje o Dagosto Cerdo Ribeira, ele é de livre apropriação. O Sebrae não existe convite negativo para o Sebrae para a gente falar sobre isso em algum lugar, com algum grupo, com algumas É a pessoas. velha história de tem que gerar a demanda. Não adianta, a gente tá lá, mas a gente não tem ciúme. Então toda vez que chega lá, esses dias Michele chegou lá com o que, meu Deus? Eu acho que foi com uma embalagem, ela comprou um panetone da Tenri, e a Tenri, a nossa empresa aqui de Juquiá, que é a empresa que faz os melhores pães e tudo, a Tenri lançou um pão um panetone de banana. Uau! Olha só que legal, Um panetone não de sabia. banana que é delicioso, e lançou um pão de chá verde. Uau! E os dois com a marca da Dagosto Cerdo Ribeira no rótulo. Caraca! Né, no rótulo. Então, a Tropidan, que faz os doces de banana e Maravilhoso. tudo, Dagosto Cerdo Ribeira tem todas as embalagens, Então acaba em virando todas as coisas. é uma É uma marca território. É uma marca status, território. né? Tá aqui, ó. É. Isso daqui Ele veio entra do Vale como- do Ribeira. Ele entra como selo de qualidade hoje? Não. O Sebrae não emite selo de qualidade. Não, o Dagosto de Ser do Ribeira, por exemplo, você já enxerga ele como um selo de Se qualidade? se a gente entender que o produto regional, o produto local é um produto de qualidade, hoje o Sebrae luta, por exemplo, para a gente tem travado algumas batalhas assim. E uma das mais recentes é como é que a gente consegue fazer com que os empresários, por exemplo, do ramo de supermercado, tenham uma prateleira de produtos locais dentro do Nossa, eu falo isso supermercado. sempre. Porque você vai comprar uma geleia, por exemplo. Cara, se você tá nessa região nossa aqui, de Iguape, Ilha Comprida, pra cima, né? São as melhores geleias do mundo, né? Sem querer Aí- ser tendencioso. Aí você né? Mas- acha que você vai num supermercado, lá no Magnânimo, por exemplo, e aí tem a geleia que De é feita na batata fábrica, não saborizada. sei da onde, né? E tem a geleia. É lógico que você vai comprar essa, né? Então, esse estímulo também pode ser. E é processo, E essa não adianta. valorização ela Porque é aí, importante. hoje Ninguém você- vai para Minas sem comprar um doce de leite de Minas.
Né? Então, É, eu sempre... é a identidade mesmo do lugar, Então, assim, né? falta um pouco ainda, né? Falta Aqui na tudo, Ilha gata. Comprida. Você Exato, fala muito que Ilha falta, lógico Comprida. que falta. E graças a Deus que falta, porque a gente tem A com gente que tem trabalhar. E tem pra onde né? ir, né? eu- A gente tem pra onde ir, né? Aham. Sabendo o que falta, você sabe para o caminho a seguir, né? Exatamente. Com certeza. Vamos fazer um bate-bola com ele aqui? Tem uma coisa que eu gostaria muito de falar antes. Ah lá, então fala. Comida, segura a Uma hora e onda aí. meia. Bom, não tem como a gente deixar de falar de diversidade se tratando de você, né, Carlinhos? Não ia sair dessa sem Não, falar imagine. disso, né? Eu amo falar disso. Então, e eu penso assim, né? Você sendo uma pessoa que tem esse papel, que está representando tanta gente, que vem mesmo o símbolo da diversidade, né? E você carrega uma bandeira a mais, né? carrega. Como é viver isso no Vale do Ribeira, né? Essa questão do amor livre, essa questão sexual. A gente sabe que aqui a gente tem uma cultura um pouco mais arcaica, né? Já mudou isso? Como que tá? Eu acho que tá mudando. Tá mudando, Eu não acho que tá? a gente tem Eu um caminho sinto. longo pela frente, mas tá mudando. Assim, E tá o mudando caminho é no muito. mundo inteiro, E tá né? mudando muito. Você sabe que quando... Um dos maiores medos que eu tinha de me entender como certo, porque o grande problema é a gente passar a grande parte da vida achando que a gente é errado. Sim. Né? Na hora que eu me toquei, que eu era certo, que dane-se, que dane-se o que o outro pensa, o outro que cuide da vida do outro, Sim. né? Eu tenho que cuidar da minha e da minha felicidade. O maior medo que eu tinha era justamente o reflexo disso nas minhas parte, relações e no meu trabalho. Eu imagino. E no meu Eu trabalho. imagino. E aí, obviamente que quando, né, isso se estabeleceu, ficou claro e nítido para todo mundo e tal. E deve Eu dar um falei, acho alívio, que... né? Nossa, O mundo que eu engula. torço para que todo mundo tenha essa Eu também. possibilidade. Essa Eu torço para que todo mundo tenha a chance, Se sabe, permita. de se permitir ser o que é, enfim. E aí, O seu medo, né, de não, refletir. tem um rito de passagem, mas é que o rito de passagem Eu está só imagino, na minha eu cabeça, imagino. assim, sabe? Foi quando, em Registro, eu fui convidado, Carlinhos, gay, já, né? Eu fui convidado para ir num evento de comemoração do centenário da imigração japonesa. Uau, super tradicional. Super tradicional. E todos os anciãos lá os anciões lá do Bunkyo, que são pessoas absolutamente respeitadas Sim. na cidade, não sei o que, compuseram a mesa e eu fazia parte da mesa. Uau, Ai, que legal. E absolutamente bem acolhido. acolhido. E aí eu falei, esse foi o meu rito de passagem. De agora em diante... né? Gente, já tô acolhida Foi- aqui foi- pela minha comunidade. Quem são vocês? Quem são vocês mesmo? Né? Então é possível. Né? O que me dói ainda é você ver, por exemplo, em Registro aconteceu isso agora há pouco tempo, em Cananéia aconteceu isso agora há pouco tempo e tal, onde você vê jovenzinho tirando a sua própria vida e deixando carta falando que estava fazendo aquilo por puro desespero de não se entender certo, né? Às vezes a família tem uma religião específica. A gente vem de não uns anos aí acolhe, muito... não. E como é que é possível a gente ser diferente daquilo que a gente é? Como é que é possível você esconder isso durante muito tempo? Como é que é possível alguém não entender que é possível a gente se relacionar, né, absolutamente normalmente, produzir juntos, fazer coisas juntos? E que, Você né, sabe e que é um esses dias detalhe da sua vida, né? eu tenho um filho, o Henrique, que é o meu filho do meio. Ele é um menino que muito tímido. Eu e a mãe somos né, muito. Então os nossos filhos são meio O equilíbrio. são meio tímidos. Pai, né? Fale mais baixo. Pai, aquela coisa assim, né? E o meu filho, ele era um menino que você ia na padaria com ele e falava assim, enquanto eu vou pegar alguma coisa, peça, né, 5 pães,
margarina, sei lá, não sei o quê. Ele chegava na frente do balcão, assim, ele ficava dessa cor, assim, e não conseguia pedir Nossa. 4 pães, 5 pães. E aí, na semana passada, né, ele me mandou um vídeo de um evento que teve aqui em Iguape, do Tanabata, Sim. foi um evento ótimo, né? Sim, eu não vi no japoneses. evento proibido por ele, inclusive. Ele me proibiu de vir ao evento. Pra você não apagar a Porque ele estrelinha ia dele. participar pela primeira vez de um concurso de cosplay. Ai, que legal. E ele tava com medo de se vestir e de se apresentar na minha frente. Ai, que idiota. Ele Coisa não- de filho, coisa né? de filho. Coisa de filho. Ele falou, pai, depois eu monto em casa, mas aqui eu não venha. Me né? deixa, Não me quero. deixa. Eu não... E aí eu não vim no evento. Que bom. E ele fez e brilhou pra caramba, ganhou lá Que terceiro legal. lugar e não sei o que lá. Mas na hora que eu vi o vídeo, ele, né, montado, fazendo do personagem que ele queria e tal, e que eu vi ele se expressando, eu fiquei tão cheio de emoção, assim, sabe? Porque não me importa o que ele queira ser. Não importa o que ele vai fazer. O que eu quero é que meu filho seja a pessoa mais feliz do mundo. É o que a gente quer. Né? Então, se a gente está disposto a aceitar a felicidade do outro, se a gente está disposto a entender a felicidade do outro, a gente está disposto a fazer desse Sim. mundo um mundo melhor. Ai, Tem as tanta pessoas coisa pra que gente se não gostam. preocupar na É vida, né? igual aquele negócio, quando a gente entra em embates como esse daí, sabe, quando você vai falar de... mas eu tenho algumas máximas, assim. É bom que eu não tô Sebrae aqui, eu tô Carlinhos historiador. Pessoa física. Pessoa física, né? E aí eu posso falar. Mas toda vez que eu montava um evento, que eu pensava num evento, porque toda vez que a gente vai... Vocês, quando pensaram isso daqui, vocês pensaram, e aí vocês postam, e vocês querem ver o número Claro, aumentando lá, claro. né? Então a gente faz para público, né? E aí você via lá 2, 3 pessoas, daqui a pouco 5, 10 pessoas, né? Sempre uma quantia abaixo do que aquela que você esperava e tal. E antes eu me desesperava, assim, sabe? Hoje não. Hoje, assim, Eu não tem me preocupo também. 5 pessoas, A gente tem já tem 10 outra pessoas. cabeça, Vai né? chegar exatamente para as Onde pessoas É o que eu que têm penso. que chegar. É o que eu penso. Que tem que Eu chegar. escrevo É o os que eu textos, penso. né? Às vezes eu posto os Aham. meus textos lá no Instagram, no Facebook. Vai tocar quem precisa, E né? às vezes as pessoas me mandam, não curtem, mas me encontram na rua e falam, Elaine, ontem você postou tal coisa que era pra mim. Então, cara... Então vai isso chegar. é Chega, Não adianta. chega. Chega. sabe? Então não se preocupem com isso. Né? A gente passou. A gente se preocupa quando a gente tem meta, número Sim. para bater e tal, né? Sim. Mas do ponto de vista do natural, não se preocupem com isso. Vai chegar que é e o processo preciso. vai crescer. Exato. Outra coisa. Você pega aí essas 3 pessoas e faz o trabalho com essas 3. Você faz o trabalho com essas 5. Porque eu parto de uma máxima que foi adotada pela equipe do Sebrae, assim. A inveja gera interesse. Então, você trabalha com este começa a prosperar, aquele. Você acha que eles não estão percebendo? É a questão da Daqui a concorrência, pouco né? Eu falo que a se concorrência estabele- melhora. Então a inveja gera interesse. Trabalhe com quem tá. Tem faz com Esse vai fazer se transformar em 10. Isso porque o ser humano é louco pela vida alheia. Né? Verdade. Então, essa é a mas é terceira verdade. máxima. E aí tem aquela coisa de, porque sempre foi assim, sabe? Processos de mudança que são sempre mal entendidos, assim, né? Ai, não, E porque não sei o quê. desmerecidos, né? Ai, Carlinhos, porque não adianta fazer, porque as pessoas não vão. Ai, porque não sei o que lá, porque fulano é assim, porque se o Beltrano é assim. Tem um instrumento que Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, colocou à nossa disposição, que me dá um alívio às vezes, que é o fato de a gente saber e ter certeza que as pessoas morrem em algum momento. Eu achei que ele ia falar outra Até coisa. a gente. Até a gente. Graças a Deus. Né? Então,
a gente não precisa ter medo de processos de mudança, Sim. porque as mudanças vão acontecer. E aquela As coisa, pessoas né, queiram ou não, e daqui a um elas tempo vão. aquilo lá fica tão Sem irrelevante, dizer que né? a gente veio para uma evolução, Você né? passou Então, por né, às vezes você passou por uma não tem jeito. catástrofe e depois aquilo é tão irrelevante na sua vida, né? Então Você sabe que tem um autor, José Saramago, que vocês conhecem, né? Maravilhoso. Lógico, um autor português que está sendo muito festejado agora. Tem um livro dele que é uma obra-prima, chama Viagem a Portugal. E nesse livro ele fala justamente de coisas que a gente estabelece como verdade absoluta em algum momento da nossa vida, que depois lá na frente, quando a gente revisita aquilo, aquele amigo nem foi tão cruel como a gente achou que fosse. Pura verdade. Aquela dor nem tão foi pura tão verdade. profunda Olha como a pra gente trás, achava né? que fosse. A gente Então, tem uma é- tendência pro E drama, aí, né? e aí, do jeito que Saramago, né, só ele conseguiria fazer, ele fala isso, né, de a gente poder ver coisas diferentes ao longo da nossa vida, de maneiras diferentes. Ele fala assim, é preciso ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite com o sol onde primeiramente a chuva caía. É preciso ver a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso revisitar os passos sempre, né? Porque é justamente isso que dá para a gente a O olhar. possibilidade de a gente crescer, né? Exatamente. Às vezes coisas que Evolução parecem humana, né? verdades absolutas em algum momento, em outro momento da nossa vida, faz sentido. Não que tem valor idiotice, nenhum. que bobagem Passei que eu por me isso, ai, que apeguei. bobeira, Olha né? Então eu acho que nós da comunidade LGBTQIA+, e plus, né? Infinito e além. Não tem mais volta. Não tem. Não tem mais isso volta. Isso é muito Não tem claro. mais volta. E não é que esse mundo tem que ser isso, ou tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Esse mundo tem que ser de pessoas felizes. Sim. Só isso. Você é evangélico e é feliz com isso? Parabéns, viva feliz. É isso que a gente Cada um que precisa. busca a tua Porque felicidade onde gente quiser. feliz não enche o saco de ninguém. Sabe as palavras. Né? Bom, Não enche o saco. agora- Mas eu tenho que agradecer. Agradecer primeiro o acolhimento que a gente tem tido. E quando eu digo a gente, eu, pessoa jurídica no Sebrae, executando o meu trabalho, a forma acolhedora com que os municípios nos recebem, as parcerias que se estabelecem, sabe? E no âmbito da nossa vida em particular, a possibilidade que a gente tem de conhecer esse lugar cada vez mais, de se aprofundar cada vez mais nessas questões, nesses problemas, entender que a gente tem pouquíssimo tempo para isso, né? Isso a gente não pode tirar da frente, né? O Sebrae está programando um projeto que eu não posso falar, mas chamem a Michelle aqui qualquer hora para conversar, porque ela vai contar para vocês. Mas a gente está programando algo que pode dar essa escala que a gente quer para fazer as coisas chegarem. Enfim, caminhos estão sendo trilhados, né? E o que você falou da questão das pessoas e toda vez que você perceber questões como essa que você trouxe, assim, leve isso em consideração. Hoje, o Sebrae viabilizou a participação de pessoas interessadas em participar de um selo, tipo isso, de segurança para esportes de natureza. Que legal. O papel do Sebrae foi falar com as pessoas que existiam, o papel do Sebrae foi falar da importância que isso tem, mas o Sebrae não pegou ninguém na mão e levou para fazer. E hoje, na nossa região, no Vale do Ribeira, tem o maior número de empreendedores que trabalham com a natureza envolvidos nesse programa e certificados com esse selo de segurança. A gente nem fica sabendo. E são as pessoas. Mas porque quem está consumindo a gente é o estrangeiro, né? E são Ainda as tá são as pessoas que transformam as coisas, que transformam os lugares. Então esse trabalho de vocês, quanto mais longe vocês conseguirem levar, quanto mais vocês falarem de carinho, quanto mais vocês trouxerem a necessidade da abordagem positiva com relação ao espaço, porque se for pra gente sentar aqui e começar a reclamar das coisas, a gente tem texto de reclamação para mais de metro em qualquer lugar do mundo. Sim. Não são problemas. É fácil lacrar com Isso- uma questão negativa. Agora, a grande dificuldade nossa é inspirar.
inspirar pessoas a entenderem que tem uma festa de Nossa Senhora do Livramento, que tem coisas... Os empreendedores estão se certificando, os artesãos estão mudando a sua não exatamente a sua técnica, mas a sua inspiração para produzirem coisas que falam da gente. A gente está se transformando, né? A gente está se transformando. Isso depende das pessoas se envolverem cada vez mais. Por isso que dá gosto ser bonito. Muito obrigada. Uau. Valeu. Então, Carlinhos, Sem palavras, né? eu não Assim, sei uma como aula. te agradecer. Hoje, eu tenho certeza que eu vou dormir com infinito aprendizado. Eu quero muito te ouvir outras vezes. Bora Eu lá, nunca, mulher. Né, a gente nunca tinha conversado. Eu, sinceramente, eu tô tão feliz de Ai, abrir que esse bom. portão. Que Sabe, bom. para você entrar e sair aqui nesse segundo episódio da última saída Apaga a Luz, que eu quero que você seja sempre convidado para estar com a gente, estar contribuindo, falar de empreendedorismo para mim, do Vale do Ribeira e no Vale do Ribeira para mim é muito importante, tá? É onde eu escolhi ficar. Ser feliz. Ser feliz, fazer os meus filhos crescerem. A Mônica também, né, Mônica? Escolheu. Não, pra né? mim o Vale é a escolha, com Então, toda assim, certeza. a gente que teve, né, esse privilégio de escolher, eu que estou aqui desde criança, vim para cá, eu falo sempre que nenhuma rua era calçada quando a gente mudou para a ilha. Então, assim, é um prazer tão grande. Quanto tempo você está ouvir. aqui? 35 para 36 anos. Meu pai teve uma história longa aqui na Ilha Comprida, depois a gente conversa sobre isso, quero Na saber se hora você do almoço conheceu. a gente E conversa. aí, para mim, de verdade, te ouvir falar, eu Não. ficaria aqui 5 horas, Eu 6 também, ó. horas, sabe? Babando, né? Mas, infelizmente, tem que acabar Pois o programa. tem que A gente acabar. precisa comer aquela comida maravilhosa que tá ali. Fazer E esse sacrifício. Faça as suas considerações finais, tá? As portas, foi o que eu falei, sempre estará aberta. Agora, sabendo de tudo isso, vai ser explorado para trazer Eu te muito falei. mais aqui pra gente. E a gente precisa de pessoas Sim. como você, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês duas. Eu muito feliz, assim, não tem nem o que dizer, um aprendizado sempre. A primeira vez que eu te ouvi, eu estava fazendo um curso de monitoria ambiental na Fundação Florestal. Eu falei, gente, é disso que eu tô falando. Tão gostoso, Né? né? Só veio para validar tudo que a gente já tinha de sentimento. Então, assim, é sempre uma aula, é sempre muito rico. Você tem um conteúdo e, assim, a gente sabe que é profundo, né? Uma coisa que não é raso, não é que você tá ouvindo falar, você viveu isso. Eu acho que é o grande valor. E é aquilo que você falou, o Vale do Ribeira tem todo esse potencial que a gente sabe, mas a maior riqueza é a humana. São as pessoas. É a humana. São as E pessoas. é por isso que a última a sair. Apaga a luz. Obrigada, meu Muito querido. obrigada. Super obrigado, gente. Meu. Coisa linda. Uau, linda. E essa agregação que nós temos hoje aqui, essa combinação e essa confiança que foi nos dada, é o que a gente tem que agradecer a você, Helene e Mônica, tudo aquilo que, né, uniu nesse momento. E nada mais que fechar, né, reverenciar o alimento que é a vida, que é a nossa base feita com muito amor, muito carinho. Porque isso aqui é uma verdadeira confraria, cuidar do corpo e do espírito das pessoas pelo alimento. De fato é uma confraternização. Deus abençoe vocês. Muito, mas muito obrigado e conte conosco. Deus abençoe a todos vocês. Uma honra te receber aqui, né? Animou o nosso... Eu falo que não é nem um programa, já virou um evento isso aqui, né? Porque pela movimentação você vê que já é festa. Muita gente boa junto, né? Que legal. Então, uma honra, Negronques, um prazer te receber aqui. Assim, a gente faz votos de muito sucesso, já te acompanha há muito tempo, né? Sabe do potencial, do talento. Já conheço sua família toda, né? Já tô sabendo em primeira mão aí que agora vem um Pedro aí pela O frente. Pedrão tá chegando, tá no forninho, graças a Deus. Então, meus parabéns também Obrigado. por isso. Muito sucesso, que continue encantando o nosso vale, que já é encantado. E o que você vai cantar aqui para encerrar esse programa com a gente? Então, eu vou cantar uma música que se chama Dona da Minha Cabeça, né? Eu acho que todo mundo tem a sua. E é bem um clima praiano também, né? É uma música aí de que a gente, inclusive, vai filmar o clipe aqui na praia de Ilha Comprida, né? E vamos fazer um roteiro geral pelo Vale do Ribeira, assim.
E o plano é filmar em todas as cidades e contar um pouquinho da história de cada uma, né? E aí agregar a nossa música, que não necessariamente fala da ilha, mas fala de praia, né? Fala de tudo isso aí também, um pouquinho. Bora lá ouvir essa música. Vamos lá. Dona da minha cabeça, senhora do meu destino, rainha do meu viver, inspiração divina. Dona da minha cabeça, senhora do meu destino, rainha do meu viver, inspiração divina. Eu só quero ficar com você, trocar carícias de frente pro mar. Eu só quero brindar com você, até um dia clarear. Depois de muito tempo esperando por você, nem mesmo vale poderia trazer. Passei muito tempo olhando pro mar, na esperança de te encontrar, de te beijar, amor, te abraçar, poder te tocar e cantar. Hoje cantei pro mar, amor. Te olho mais um minutinho. Eu gosto de te ver sorrindo. Encosto a cabeça e começo a sonhar em te beijar, amor, te abraçar, oi, poder te tocar e cantar, laia, laia, de frente pro mar, filha de Iemanjá, amor. Dona da minha cabeça, senhora do meu destino, rainha do meu viver, inspiração divina. Valeu, gente. É isso aí. Então é só esperar o lançamento aí no ano de 2024. Negronx e DNA Coletivo tem muita coisa boa para mostrar. Contamos com o carinho e o respeito de todos vocês que já nos dão durante toda essa década abençoada que foi pro Negronx. Muito obrigado. Já fica nosso convite para vir com o coletivo completo aqui, fazer, né, o lançamento. A última saída Apaga a Luz estará sempre com as portas abertas para você. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. O convite já está aceito. Vou trazer a trupe aí também pra gente festar. Isso aí,